Bom dia, nós somos estudantes do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Ponte Nova. O grupo do projeto é formado por mim, Júlia Andrade, Brice Almeida, Matheus Tavares, Pedro Vasconcelos e Rafael Cruz. Nós vamos apresentar um estudo sobre a mobilidade urbana no Brasil, que é um tema essencial, porque afeta diretamente a vida de milhares de pessoas que vivem nas cidades. Nas últimas décadas, o Brasil passou por um processo de urbanização muito acelerado. Esse crescimento, porém, foi desordenado e marcado pela exclusão socioespacial. Mesmo com a maior parte da população vivendo nas cidades, as políticas públicas priorizaram o transporte individual, como o carro, em vez de investir no transporte coletivo, na mobilidade ativa e como caminhar ou pedalar. O resultado desse modelo é conhecido por todos: congestionamentos, poluições e aumento de acidentes e a perda de qualidade de vida. O objetivo do estudo foi analisar esses desafios e apontar alternativas para construir uma mobilidade mais justa e sustentável. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva. Isso significa que buscou compreender a fundo o problema, sem se limitar apenas a números. O estudo foi baseado em revisão bibliográfica, em relatórios institucionais e também em análise de casos reais. Para organizar melhor a investigação, o trabalho foi estruturado em 4 eixos principais. Primeiro, o diagnóstico do modelo atual. Segundo, os impactos ambientais e sociais. Terceiro, as barreiras culturais e institucionais. E, por fim, as alternativas sustentáveis para superar os desafios. Os resultados revelaram 5 pontos principais. O primeiro é a prioridade histórica que o Brasil deu ao transporte individual desde a década de 1950, concentrando os investimentos em rodovias e infraestrutura para carros. O segundo ponto é a crise do transporte coletivo. Ele sofre com baixa qualidade, superlotação, tarifas altas e falta de integração entre os diferentes meios de transporte. O terceiro problema é a desvalorização da mobilidade ativa. No Brasil, caminhar ou andar de bicicleta ainda são vistos com preconceito, além de faltar calçadas, ciclovias e segurança adequada. O quarto ponto é a desigualdade territorial. As periferias urbanas são as mais prejudicadas, porque sofrem com a falta de transporte eficiente, o que reforça a exclusão social. E, por fim, o quinto ponto são os impactos ambientais graves, já que o setor de transportes é um dos maiores emissores de poluentes no país. Diante desses resultados, o estudo defende que é preciso romper com a lógica de enxergar o carro como símbolo de progresso. O transporte deve ser tratado como um direito social, que garanta acessibilidade, justiça espacial e também a proteção ao meio ambiente. Isso implica a necessidade de investimentos sérios em transporte público de qualidade, na valorização da mobilidade ativa, como ciclovias e calçadas, além do planejamento urbano mais inclusivo. Outro ponto fundamental é que a sociedade participe dessas decisões, e não podemos esquecer das mudanças culturais. É necessário valorizar as alternativas mais sustentáveis e repensar os nossos hábitos de mobilidade. A mobilidade urbana no Brasil reflete escolhas políticas que foram excludentes, reforçando desigualdades históricas. Superar esse cenário não significa apenas construir mais obras ou investir em infraestrutura. Exige uma verdadeira transformação na forma como organizamos as cidades e pensamos a vida urbana. O caminho está na construção de cidades mais humanas, sustentáveis e inclusivas, com transporte público eficiente e valorização da mobilidade ativa. Essa mudança é urgente, mas é possível. Ela depende de um novo pacto entre Estado, sociedade e espaço urbano. Só assim teremos uma mobilidade que realmente atenda a todos. Agora, vamos dar início à apresentação das telas do sistema e recursos principais do aplicativo, entendendo como cada ferramenta foi pensada para facilitar a rotina do usuário e ver como isso contribui para uma experiência mais organizada e autônoma. A tela de login constitui como nosso ponto de partida para uma experiência pensada para quem precisa se deslocar com eficiência. Um aplicativo que concentra informações de linhas, horários e posições em tempo real, reduzindo incertezas e otimizando a rotina diária. Ao iniciar, o usuário encontra uma interface direta que convida a ação: entrar, cadastrar-se ou recuperar o acesso. A proposta é oferecer um único ponto de consulta, onde preferências e histórico pessoal permitem que cada interação se torne mais rápida e relevante ao longo do tempo.
a tela principal Encontre seu ônibus concentra a busca por destinos e recomenda alternativas, contando com um mapa que exibe a localização em tempo real dos veículos. Ao inserir um destino, o sistema apresenta opções de linhas que atendem o trajeto, estimativas de tempo e sugestões de pontos mais convenientes para embarque. Esse fluxo ajuda o usuário a comparar possibilidades, seja priorizando rapidez, menor número de baldeações ou ônibus com acessibilidade, e a tomar ações informadas de maneira ágil. O menu lateral foi organizado para colocar à mão as funções de maior uso: recarga, rastreamento, consulta de horários e suporte. Cada item é apresentado de forma clara para que o usuário entenda em uma leitura rápida o que cada opção oferece, seja reabastecer um cartão, localizar um ônibus em trânsito ou verificar a programação de determinada linha. A arquitetura do menu busca reduzir a navegação desnecessária. Ações recorrentes ficam em destaque, e atalhos permitem retornar rapidamente às funções mais utilizadas. Já no módulo de consulta de horários, o ponto central é a busca por linha ou destino, seguida por uma apresentação objetiva das linhas disponíveis e das próximas partidas. Ao selecionar uma linha, o usuário vê frequência estimada, trajeto simplificado e janelas de horário por ponto, informação suficiente para planejar a saída com segurança. A intenção é reduzir a necessidade de múltiplas consultas. O app apresenta dados relevantes de forma condensada, incluindo filtros que priorizem resultados adequados às necessidades do usuário. O recurso de rastreamento fornece a posição atual do veículo e completa essa informação com indicadores de status, como atrasos, desvios de rota ou notificações de operação. A combinação entre mapa e painéis de resumo permite compreender rapidamente a situação de uma linha, se o ônibus está próximo, se há aviso de manutenção na rota ou se houve alteração de um itinerário. Para o usuário, isso significa previsibilidade. Para os operadores, um canal direto de comunicação com passageiros que reduz incertezas. Nossa tela de cadastro foi pensada para ser direta, coletando apenas os dados essenciais para ativar recursos personalizados: o nome, o e-mail e senha. Na área da conta, o usuário encontra formas de atualizar contatos, o endereço e preferências de notificação, além de visualizar seu histórico de interações com o app. Essa centralização facilita ajustes pessoais e abre caminho para integrações futuras, preservando sempre o controle do usuário sobre o que compartilha. Configurações. As configurações reúnem preferências de uso, como idioma, tema e notificações, e também controles avançados relacionados à privacidade e ao armazenamento. Permitir que o usuário ajuste notificações por linha ou por tipo de evento, como atraso em cima de um limite, rota alterada ou obras, torna as mensagens realmente úteis, evitando saturação informativa. Do ponto de vista técnico, são também o espaço ideal para mostrar a versão do app e a disponibilidade de atualizações. A seção de suporte agrega avaliações, questões frequentemente feitas e um canal direto de contato. Além de permitir que o usuário relate problemas, esse espaço comunica credibilidade ao demonstrar respostas e estatísticas de atendimento. Um fluxo simples para enviar uma mensagem, anexar fotos ou selecionar uma categoria de problema agiliza a triagem e melhora a eficiência do suporte. Em síntese, o iFinder busca concentrar num só aplicativo as ferramentas essenciais para quem usa transporte público: consulta rápida de linhas e horários, rastreamento em tempo real e canais de transporte estruturados. A proposta é reduzir o atrito entre usuário e serviço de transporte, oferecendo informações claras e acionáveis que promovam confiança nas deslocações. Convidamos a comunidade a utilizar as funcionalidades, reportar problemas e sugerir melhorias, pois a evolução do sistema depende do uso e do retorno dos próprios usuários.